CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar então o livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Semana passada a gente estava já estudando sobre a experiência dela. Falamos sobre a letargia, o doutor Bezerra explicando da letargia, catalepsia, as primeiras aulas. E agora vamos continuar com a experiência dela, a sua experiência mediúnica. Vamos ler o Evangelho antes, o capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Item 1. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, 21 e 22. Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Deus, acima de tudo, para estudarmos a doutrina espírita, compreendendo as obras deixadas pelos nossos irmãos, além das obras básicas trazidas pelos espíritos e coordenadas por Allan Kardec, dos demais amigos, obras doutrinárias, como a nossa irmã Ivone nos traz a sua experiência. Que ela possa estar conosco, Jesus, a nos inspirar, a nos orientar, a nos ajudar. Permita que ela e os seus amigos que com ela estiveram junto, como o Dr. Bezerra, Leon Denis, nos ajude na compreensão dos textos desta tarde. O nosso irmão altivo, o diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos dirigem, sempre as nossas queridas Cidinha, Neuza, Elvira, saudosas irmãs, e a minha amada e querida Lourdinha. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, iniciamos então os estudos desta tarde. Que assim seja. Bom, então vamos lá, dando continuidade. Ela vai falar da infância dela. Nos meus 14 e 15 anos, eu residia nas proximidades do cemitério municipal da cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Nessa localidade foi que se acentuaram certos fenômenos que desde a infância ensaiavam verificar-se com a minha personalidade. Frequentemente, eu caía em transes espontâneos de desdobramento espiritual. Durante a noite, creio que por meio da catalepsia parcial, sem atingir o cérebro, visto que ao despertar eu rogava grande parte do que então se passava, eu recordava grande parte do que então se passava. Nessas ocasiões, eu via a entidade Roberto, presente ao momento do desprendimento, como se fora ela a provocar o fenômeno. Uma vez completado este,
Levava-me então, não sei para onde, mas depois perdia de vista. Então eram revividos para mim, e eu os via novamente, com intensidade, grandes trechos do drama por mim provocado em minha anterior existência. Os meus erros, as amargas consequências deles para aqueles mesmos a quem eu mais amava, minha própria felicidade destruída, a morte dele, Roberto, e de uma criança regulando 6 a 7 anos. Mortes pelas quais eu me sentia responsável, e etc. Eu novamente me sentia então presa do remorso que infelicitou a minha consciência, e como louca percorria as dependências da casa em que habitei nessa passada existência, agitada por crises de desespero inconsolável. Móveis lindos, quadros a óleo, tapetes, espelhos, reposteiros, etc., etc. A escada de serviço com um balcão em obra de talha que eu tanto me lembrava em criança. A carruagem, igualmente lembrada, o parque rodeando a habitação e até a rua onde se situava o casarão senhorial. Tudo eu revia, habitava novamente o mesmo lar antigo que fora meu, aquele lar do qual tantas e tão desesperadoras saudades eu sentia na infância, enquanto a sequência das ocorrências prosseguia, como se extraída por outrem da minha consciência profunda, até me conduzir a um campo santo, onde eu procurava um túmulo por entre lágrimas de desespero, coberta de luto e com véus negros na cabeça, acompanhado de meu pai, ou seja, o próprio Charles. Que túmulo, porém, seria esse? Então, durante os transes, eu sabia que se tratava do túmulo dele próprio, Roberto, o túmulo da criança de 6 anos, talvez o mesmo onde eu própria fora sepultado outrora. Então vamos lá. Que mensagem triste, né? Que lembrança triste. E nessa existência, ela se suicidou. Após ver o marido morto, a filha morta, a culpa foi tão grande que ela se suicidou. E aos 14, 15 anos de idade, como ela diz aqui, como ela narra, ela saía do corpo e ia em desdobramento até esses lugares. Revia o castelo onde ela morou, em Portugal. Ela tinha propriedades em Portugal e também na Espanha, França. O pai era muito rico, o Charles, e ela desprezou tudo isso. E o Roberto a levava para que viesse à mente a recordação, para que novamente ela não falisse, né? Ela não falisse. Que triste recordação. Né? Ela disse lá atrás, na aula passada, nós estudamos da lembrança das vidas passadas que muitas pessoas têm. Para alguns é mérito, né? Os espíritos mais elevados. Para outros é provação, como era o caso dela. E como a gente sabe, nessa última existência ela venceu, graças a Deus. Era um grande jazigo, rendilhado de mármore, túmulo rico, apresentando excesso de detalhes ornamentais, o que me fazia considerá-lo de mau gosto. Rodeado por uma grade de ferro, entrava-se por um pequenino portão para se atingir o monumento. Havia inscrições e até versos no mármore, não só sobre a lousa principal, como nas laterais. Eu me debruçava sobre ele em espírito, relia os versos e chorava
em desespero. Por meio de tais fenômenos revividos no livro da minha consciência, fui informada de que minha existência anterior à presente verificou-se na Espanha, que fui educada na França, mas que meu suicídio aconteceu em Portugal. O túmulo por mim visitado durante os transes parciais de catalepsia, ou o que quer que seja, era portanto em Lisboa, e tão familiar era para mim tudo aquilo que não tenho dúvidas de que, se me fosse dado visitar aquela cidade, não só reconheceria o túmulo, no caso de ele ali ainda existir, como também o cemitério e suas imediações. No entanto, é possível que a ação do progresso tivesse alterado de muito o panorama por mim entrevisto então. Revendo em nós mesmos o passado que vivemos, as paisagens se apresentam tais como eram na época em que as conhecemos, e não como na atualidade. Hoje, portanto, aquele cemitério e suas imediações estarão alterados, pois da ocasião em que os conheci ao momento presente medeia mais de um século. Mesmo assim, ambos se acham tão decalcados em minhas lembranças, que não me assaltam dúvidas de que os reconheceria se visitasse Lisboa, visto que durante toda a minha juventude e mocidade visitei-os em corpo espiritual, além de revê-los extraídos da minha própria consciência no fenômeno psíquico de significativa importância. Ora, conforme a exposição já referida dos 14 aos 15 anos, eu residia nas proximidades do cemitério municipal, na cidade fluminense de Barra Mansa. Aprazia-me então passar as tardes entre os túmulos e quase diariamente me dirigia àquele campo santo a título de passeio, a fim de ler na tranquilidade aprazível do local sagrado. Então vamos lá. Ela contou a história dela, né, que ela saía do corpo, relembrava o passado, indo até Portugal, onde estava sepultada ela e seus familiares. Era triste essa lembrança, porque ela ficava em torno e ela sabia que tinha se suicidado e que se separou dos seus entes queridos, do seu pai, do seu marido e da sua filha. Tudo bem até aí? Aí ela começa a narrar uma outra experiência. Ela morava perto do cemitério em Barra Mansa, e vamos ver o que ela fazia no cemitério. Por disciplinas impostas por meu pai, que mantinha feição patriarcal na direção da família, raramente me era permitido um passeio, um divertimento qualquer com outras jovens da minha idade. E por isso, porque o cemitério fosse vizinho da nossa casa, era para lá que eu me dirigia à procura de distração. Uma vez ali, sentava-me nos degraus do pedestal do cruzeiro, situado não longe do portão da entrada, e punha-me a ler, enquanto entardecia, despreocupada e tranquila. Ficava tranquila lá no cemitério. Por vezes, sentava-me também à beira dos túmulos de mármore, enquanto apreciava a suavidade da tarde, com as nuances coloridas das nuvens e os gorjeios dos pássaros que regressavam aos ninhos. Romances como o Werther de Goethe, Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano, Memória do Padre Germano, de Amália Domingos Solé, Marieta e Estrela, de Daniel Soares Artazu. Olha, Memória de um Padre Germano a gente tem aqui. É uma beleza, viu? O qual eu lia e relia desde os 8 anos. Foram lidos e relidos naquela morada dos mortos. Frequentemente, assim sendo, eu percebia espíritos sofredores ainda
achegados aos próprios despojos carnais, que se decompunham sob a terra. Eles eram quais homens comuns, a si mesmo trajados, muito concretizados à minha visão e não vaporizados. Alguns chorando, os cabelos revoltos, olhos desvairados ou aterrorizados, indo e vindo por entre os túmulos sem atinarem com o portão de saída. Outros, desanimados e tristes, sentados sobre o próprio túmulo, como que guardando o cadáver sepultado, as vestes rotas, esfarrapadas e miseráveis, retratando no próprio duplo fluídico ou perispírito o mau estado da indumentária do cadáver que se decompunha com ela, e ainda outros aturdidos e surpresos, e todos feios, desolados, profundamente sofredores. Eu jamais os temi. Então, como ela morava perto do cemitério, era criança, não podia sair, ela se distraía no cemitério, lá que ela brincava, e ela gostava da leitura, ficava lendo. E via os espíritos, como a gente vê gente aqui um com o outro, né? Os espíritos ligados ainda ao corpo, ligados ainda ao túmulo. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Jamais os temi, nunca me perturbaram ou causaram qualquer dano. Eu os amava e compreendia. Ao espírito de um suicida, reencarnado ou não, nada surpreende, nada atemoriza, nada desespera, porque ele já experimentou todas as fases da desgraça superlativa. Por que ela não temia nada? Porque ela já tinha sido suicida. Já por esse tempo, eu tinha ciência da doutrina espírita, assistia às sessões práticas, estudava o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, além de alguns outros, e aqueles fatos então me pareciam naturalíssimos. Sentia-me familiarizada com aqueles sofredores, como se participasse do seu estado de desencarnados, e então orava em intenção deles, falava-lhes mentalmente, concentrando-me aos pés do cruzeiro, concitando-os a orar comigo, e assim confiarem ao amor de Deus, que os socorreria, e regressava depois à casa serenamente. Tal passatempo, o único que me era dado desfrutar, quem sabe seria já um compromisso, um aprendizado. Prolongou-se por muitos meses. Não fui jamais advertida pelos meus pais, e somente hoje avalio a grande proteção espiritual que o céu me concedia, conservando-me isenta de infiltrações nocivas no contato com tais companhias. Então ela não tinha medo dos espíritos. Ela convivia com eles naturalmente e chamava eles para orar. E rezava com eles, lá no cemitério. E ela tinha proteção, porque nenhum espírito incomodava ela. E ela diz uma coisa interessante, né? Nada surpreende um suicida ou um ex-suicida, porque é muita dor. É muita dor que ele sente. Tudo bem até aí? Está entendendo, Diana? Está entendendo o que eu estou lendo? Eu estou lendo a história da dona Ivone, a infância dela. Ela lembrava da outra existência. E ela tinha sido suicida. E como suicida, ela não encontrou paz depois. Mas onde ela morava, em Barra Mansa, que era perto do cemitério, era o único lugar que ela tinha para passear, ela ia para lá. E lá ela via os espíritos em torno dos túmulos, via os espíritos desesperados. Então ela convidava os espíritos para ficar perto dela, rezando
orando. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não? Você está bonito, hein? O teu filho com óculos bonito, né, Yuri? Então vamos lá. Né, Yuri? Alguma pergunta? Onde que eu parei? Entre mentes, fato singular se verificou algumas poucas vezes e que na citada ocasião eu não sabia compreender, mas que com o decorrer do tempo o conhecimento mais amplo da doutrina espírita e a experiência adquirida no contato da mediunidade convenceram-me tratar-se de um estado como que de expansão da subconsciência. Fenômeno psíquico, portanto, certamente mediúnico, visto que a mediunidade não implica tão só o intercâmbio com entidades desencarnadas, mas também um complexo de fatos e acontecimentos ainda não devidamente estudados e classificados. O nosso espírito, não devemos esquecê-lo, é um repositório de forças incomensuráveis. Possuímos em nossa organização espiritual poderes múltiplos e ainda longe nos encontramos de avaliá-los na sua profundidade. Não afirmarei, portanto, que o fenômeno que me acometeu algumas vezes durante os passeios ao cemitério fosse um transe mediúnico na sua feição comum. O que é certo, porém, é que a ocorrência deverá ser apreciada como talvez uma variante do fenômeno de regressão de memória, súbita intromissão de recordações contidas nos arquivos do perispírito, provocada por um agente espiritual, o qual não seria outro senão o próprio amigo Roberto, que assim mesmo procedia durante os transes de desdobramento do meu espírito e, portanto, o fenômeno implicando uma faculdade. Agora, olha só, o que ela está dizendo é um fenômeno não explicado, porque ela recordava de tudo, ela acha que era uma recordação do que estava gravado no perispírito. Por que é um transe mediúnico? Porque era o Roberto que aplicava nela. Então, embora ela não tivesse contato com os espíritos, era ele que provocava nela aquele transe mediúnico. Então ela lembrava lá do passado, lembrava de tudo. Alguma pergunta? Porque ele a amava muito. E o Charles também fazia ela lembrar. E ela era um espírito rebelde. A vaidade, ela fez com que nessa vida, ela deixou o marido em casa, a filha, não falou nada com o pai e saiu, vamos dizer, numa turnê de música, com os músicos. Ela tocava piano, tocava Chopin com muito o quê? Com muita facilidade, mas é mais do que isso. Ela era uma exímia pianista. Então ela saiu em busca de aventura, achava que a vida era muito pacata ali onde ela estava, em Portugal, estava numa chácara, o marido com a vida dele no hospital, trabalhava no hospital, voltava para casa. E ela foi para o mundo, ele não aguentou de saudade, a menina também não, continuou trabalhando até que teve um acidente um dia, está em outra obra, com o vírus que ele pesquisava, o bacilo de Koch. Ele tinha isolado, estava pesquisando uma vacina para tuberculose, um medicamento para tuberculose, e ele se contaminou. E contaminou a filha. Foi uma imprudência. E acabou ambos morrendo de tuberculose. Ela
o pai, quando soube daquilo, não sabia que ela estava em casa. O marido já estava quase desencarnando e a netinha também, o genro dele. O marido, então, que era o Roberto Canalejas, fala o que aconteceu e ele mandou buscá-la. Ela veio correndo. Quando ela veio, ela já tinha se arrependido do que fez. Mas quando chegou, já era tarde. Isso então era para ela ficar lembrando disso para não cometer outros mas erros, ela não né? foi suicida só nessa vida. Né? Teve outros. Na outra e na outra. Então isso era um meio de ajudá-la, né? Então o pai fazia questão de que ela lembrasse para que ela não fugisse do compromisso assumido num plano espiritual. E a Dona Ivone nasceu com a catalepsia, com 1 mês, né? 29 dias já teve a letargia, via os espíritos, convivia com ele normalmente por causa do choque que ela teve, né? Como suicida, o choque anímico, despertava nela recordações, o transe facilmente acontecia com ela, e ela, para que ela não viesse a falir, eles faziam questão de que ela lembrasse de tudo. Ela tinha que lembrar. Para não cair no erro de novo. Para não cair no mesmo erro. É o mal que vem para o bem. Também nessa reencarnação dela, ela sofreu, mas venceu, né? Graças a Deus ela venceu. Foi uma reencarnação sofrida, né? Ela nasceu em 1900 e morreu em 1983. Foi de vitória, mas foi sofrida, né? Então vamos lá. Nas citadas ocasiões, pois eu começava pressentindo a presença espiritual de Roberto. Roberto Canalejas, de Canalejas, está ali também um personagem do livro Memória de um Suicida. Ele foi o marido dela na última encarnação, mas ele já tinha ligação com ela nas outras encarnações. Quando você estuda ali aquela tríade, Voragem do Pecado, Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha, ele está sempre presente ali. Como Cavaleiro de Lumière, eu não sei, o primeiro livro não é o Cavaleiro de Lumière, é na Voragem, né? Ele no massacre dos Huguenotes, na noite de São Bartolomeu, ele era o capitão Narbonne. Ele mata a família dela, ele mata o pai, a mãe, o irmão, mata todo mundo. O capitão Narbonne mata todo mundo. Em nome da Igreja Católica, em nome da fé. E ela escapou, ela não estava em casa, ela escapou. Mas ela soube, quando ela soube, ela jurou vingança. Ela, eu vou me vingar. Aí a história está toda ali. E ele acaba se apaixonando por ela. O capitão Narbonne não sabia que ela queria se vingar e ele se apaixona por ela. Ela faz ele se apaixonar. Mas lá para frente ela também sente por ele uma paixão. Mas ela diz assim, mas eu tenho que me vingar. E acaba se vingando, ele morre, ela o trai, ele morre. Vem uma nova vida, problema de novo, vem outra vida, e nessa última, ela veio sozinho, ele estava como espírito. E agora os dois estão juntos. Então, quando é que foi a noite de São Bartolomeu? Foi século XVI, né? Século XVI, 1500 e pouco. Você bota aí, 400 anos aí para o espírito se reajustar. Meu Deus, eu acho que eu já estou há 1000 tentando me reajustar com a minha... Eu estou há mais de... sei lá quando foi. Mas vamos lá, vamos deixar o passado para lá, né? Onde que eu parei? Está lá em cima. Subitamente, lá em cima, no parágrafo, vou ler de novo. Subitamente, vamos lá, na última linha da página 54. Nas citadas ocasiões, pois, eu começava pressentindo a presença espiritual de Roberto,
sem contudo distingui-lo com avidência. Subitamente entrava a sofrer angústia insuportável durante a permanência no cemitério. Procurava dominá-la, mas era impotente para consegui-lo, porque ela existia muito dentro do meu ser. A angústia, né? A angústia estava dentro dela, dentro do meu ser. Era o mesmo estado de sofrimento moral experimentado na infância e durante os desprendimentos em espírito. Quando me reportava ao passado, levantava-me então de onde me sentava e começava a visitar os jazigos e túmulos de mármore à procura do túmulo de Roberto. Adivinha-me a certeza de que ele estava sepultado ali, que talvez estivesse vivo sob a terra. Atroz saudade me torturava o coração, confusão insuportável desorientava o meu raciocínio. Eu me sentia como que aérea e vaga e chorava cometida de dor. Pede tua mãe para esperar. Espera, Diana, não vai embora. Aprofundava-me pelo cemitério adentro, procurando os recantos mais sombrios, chamando-o sempre pelo nome, como que atingida de uma volúpia de dor e desgraça. Todavia, não perdia totalmente a consciência do estado presente, tanto assim que me esforçava para não gritar e despertar a atenção de estranhos que por ali se encontrassem, conseguindo assim atenuar o terrível impasse que se apresentava independente da minha vontade, lembrando-me de tudo até os dias presentes. Olha que sofrimento, o remorso, essa é a dor do remorso. Lembrava de tudo que ela fez e fez tudo errado, né? Fez tudo errado. Como nós estudamos aqui com ela, com a Dona Ivone, lembrar o passado, quem tem mérito é uma coisa, vai lembrar de coisa boa, mas quem tem problema, que é o caso dela, é uma prova. O mosquito me picou 2 vezes e não morreu. Não acertei ele. Tudo bem até aí? Eu tenho lido aqui bastante, né? Mas é interessante essa história, não é? Então ela ficava procurando o túmulo do Roberto, porque estava na cabeça dela. Ela foi visitá-lo. Que fenômeno poderia ser esse? Seria realmente um transe? Seria a expansão da subconsciência recordando o passado, cuja lembrança, se implicar expiação, poderá levar o paciente à loucura? Seria provocado pela própria entidade interessada em não ser esquecida? Isto é, Roberto? Ela mesma não sabe definir. Seria certamente a eclosão do passado, provocada pelo próprio companheiro de outras vidas. Ela disse aqui, o Roberto fazia com que ela se lembrasse. Mas para o bem dela, ela não poderia esquecer. Quando a gente lê o livro Leila, a filha de Charles, ela não quer nem falar com o Roberto, ele fica muito triste, porque ele já estava desencarnado, e depois dela sofrer muito em regiões inferiores, ela foi resgatada pelo próprio pai, o Dr. Bezerra, e foi levada lá para o Hospital Maria de Nazaré. E o Roberto estava lá. E ela não queria falar com ele. Ela não falou com ele, ela reencarnou e não falou com ele. Ela disse que não suportaria olhar para ele, ela não tinha condições de tanta culpa de olhar o Roberto nos olhos.
Tinha que inventar comida para mosquito, né? Para a gente botar num canto e eles irem para lá para comer, porque é meu sangue. Caramba! Vamos lá. O ambiente do Campo Santo é o cemitério. A presença do espírito Roberto, ainda carregado de dolorosas recordações, o meu drama íntimo do pretérito, o desejo que ele próprio, Roberto, tinha de que nenhum detalhe desse passado fosse por mim esquecido, reviviam na minha consciência normal partículas de ocorrências vividas outrora, ocorrências que se teriam desenrolado após a morte dele próprio e que resultaram no desequilíbrio. Liga isso, está quente, por favor. Que me levou ao suicídio de então. O estado, pois, que agora ecoava da minha subconsciência, seria pálido reflexo do mesmo que me acometera no passado. Os delírios de um coração grandemente ferido por si próprio e de uma consciência culpada antecedendo o ato do suicídio. Todavia, igualmente de súbito, eu voltava a mim, reintegrando-me no presente. O transe cessava, sentia-me atordoada, estranha a mim mesma, apavorada durante alguns segundos, mas certa de que um passado terrível vivia calcado nos arquivos de minha alma. Horrorizava-me a ideia de que eu estivesse obsidiada. E então me retirava do cemitério, convencida de que eu mesma fora noutro tempo aprisionada num túmulo como aqueles, por um acontecimento trágico que não podia me definir. Semelhantes choques, assim continuados desde a infância, teriam fatalmente de afetar o meu estado geral, físico e psíquico. Inquieta, minha mãe providenciou o tratamento em excelente núcleo espírita da localidade, a antiga assistência espírita Bittencourt Sampaio, dirigida pelo lúcido espírita e médium Zico Horta, Manuel Ferreira Horta, o qual procurou contornar a situação com os recursos fornecidos pelo Espiritismo. Talvez, advertido por quem de direito, Roberto afastou-se de mim, ou pelo menos já não se insinuava tanto, pois durante o espaço de 4 anos não o pressenti sequer ao meu lado. Um período de tréguas adveio, durante o qual fui pessoa normal, consciente, já das grandes responsabilidades que me pesavam, e entristecida pela ter certeza daquele tumultuoso passado de outras vidas. Porque fosse advertida pelo nobre espírito Bittencourt Sampaio de que pesadas tarefas me aguardavam na prática do espiritismo, dediquei-me ao estudo criterioso da doutrina, preparando-me para o cumprimento dos deveres que me acenavam. O futuro, porém, reservava-me também o mais importante transe de regressão da memória que poderia ocorrer com a minha personalidade, como veremos em seguida. E aqui então a gente terminou esse capítulo. Que vida dolorosa, hein? Vocês querem lembrar do passado? Para a gente estar aqui, o nosso passado não foi glorioso não, hein? Pois é. Vamos seguir mais um pouco ou vamos parar? Temos 15 minutos. Vamos um pouquinho mais, né? Então, ela contou a experiência dela, desde a infância dela. E aqui ela já está amadurecida, não sei a idade dela aqui.
mas já está perto dos 80 anos, né? Quando ela escreve esse livro aqui. Vamos ver aqui na capa, quando foi que ela escreveu esse livro? A obra mediúnica orientada pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Tem uma introdução, e essa introdução foi feita em 1966. Então ela já tinha 66 anos. Certo? Ela nasceu em 1900, já estava madura e ainda lembrava de tudo que aconteceu na vida passada. Agora vamos para o capítulo Os Arquivos da Alma. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Livro dos Espíritos, questão 399. Tudo bem até aí? Está lendo? Está acompanhando aí? Agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido no corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Olha, na verdade, quando a gente sai do corpo, a gente lembra do passado. Creio que quem não sonha com nada, como eu, não lembra de nada, é porque se lembrasse, o passado ia vir com muita clareza, e poderia atrapalhar. Ela falou aqui do visitando o cemitério, veio na minha cabeça. Eu já sonhei várias vezes indo a um cemitério. Né? Um tempo que eu não sonhava. Eu visitava, era uma subida, o cemitério era uma subida. E eu ia num túmulo. Mas o túmulo era igual um quarto. Era grande, era um quarto. Ali tinham vários caixões ali, vários túmulos. Dentro desse túmulo era um sarcófago com outras pessoas enterradas. Eu sempre ia ali, ficava olhando, botava a cabeça lá, eu via os gestos mortais. Deve ter alguma ligação, né? Alguma lembrança do passado. A gente, quando dorme, assim, muitas vezes não é um sonho, eu me vejo mesmo em espírito, né? Fazendo muitas coisas, trabalhando em lugares escuros, de zonas... Quem está no trabalho vai sempre trabalhar. Tem muito o que fazer no plano espiritual. Uma entidade me falou isso. Você está trabalhando... como é que a gente fala? Do passado, né? Então está ali amenizando, né? Vamos dizer assim, os erros, né? Do passado em trabalho, às vezes com pessoas que às vezes eu era com pessoas conhecidas, vizinhas, mas assim que eu não tinha nem afinidade, né? Aí uma vez uma entidade falou isso para mim. É isso mesmo. É isso mesmo. Quanta coisa você descobriu aqui, hein? A Andressa vai ser artista, vai abandonar a gente. Vamos lá. O estudo do perispírito. O que é perispírito?
O que é o perispírito, Andressa? É o corpo do espírito. Peri, em torno. Perispírito, em torno do espírito. O estudo do perispírito, sua organização, suas propriedades, sua utilidade e necessidade na organização humana, suas possibilidades verdadeiramente fabulosas, encantadoras, constitui por um certo uma das maiores atrações da doutrina dos espíritos. Então eu vou falar um pouquinho do perispírito e a gente vai rezar. A gente começa aqui nos arquivos da alma na próxima semana, para a gente pegar essa ideia aí. O perispírito é o corpo do espírito. A gente, o homem, ele tem um corpo físico, quando morre, fica o corpo espiritual e o espírito, que é o ser inteligente. Esse perispírito tem algumas propriedades, como ele diz, a penetrabilidade. Ele entra aqui nesse móvel, passa pelo vidro, passa pela parede. A expansibilidade é uma propriedade, ele se expande. O que mais? Ele tem várias propriedades, o perispírito. Alguma delas é essa daí. E ela vai falar ali do perispírito e o que acontecia com ela, com o fenômeno que estava erradicado ali no perispírito, ou corpo espiritual. Vimos então a experiência da Dona Ivone, a lembrança fixa, firme do passado, um passado de dor, um passado difícil. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos embora. Nenhuma pergunta? Jesus. Nós que estamos aqui na Terra temos um passado de dor, um passado de culpas, pois não somos missionários, somos espíritos em luta, espíritos devedores da tua lei, da grande lei, com sérios compromissos com a sociedade. Precisamos de perdão, precisamos perdoar. Ajuda-nos, Senhor, a ter consciência que somos espíritos imortais e que para Deus temos que caminhar. Ajuda-nos a vencer as nossas provas, as nossas lutas, enquanto estamos no corpo físico, aprendendo, amadurecendo para não sofrer amanhã. Chega de dor e de sofrimento. Quando chegar o momento do nosso testemunho, Jesus, ajuda-nos, dai-nos coragem para enfrentá-lo. Agradecemos a nossa irmã Ivone, aos guias aqui presentes pelas elucidações. E queremos te pedir, Jesus, que conforte esses corações. Conforte o coração da Dona Ivone, o do Roberto de Canalejas. Ajudai a esses espíritos a encontrar a felicidade que tanto almejam. Ajudai a todos que aqui estão, que sofrem, que choram. Espíritos que se suicidaram. E na experiência da nossa irmã, se espelhando nela, voltarão à terra para também saírem vencedores, como nós outros aqui, encarnados, em luta conosco mesmo, com experiências tristes do passado. Quiçá o suicídio fez parte dessas experiências. Ajude a todos nós que choramos, que sofremos, que temos saudades no coração dos amores que não estão junto a nós por causa da nossa própria rebeldia. Confortai o nosso coração, confortai o coração de todos os que sofrem, por todos os que choram, e dê a todos, Jesus, esperança, esperança, que todos serão vitoriosos. Rogamos a esse Espírito bondoso
alma de minha alma, que possa distribuir as rosas aos irmãos aqui presentes, e que o perfume dessas flores tão belas, tão singelas e ao mesmo tempo tão complexas, inebrie o olfato de todos. Benditas forças do bem, benditas forças da luz, forças do amor, forças da esperança, benditas forças que consolam e que ajudam a todos nós a nos reerguermos. Envolva-nos, Jesus, derrame o teu bálsamo e nos conduza na estrada da vida. Em teu nome, Senhor, em nome da nossa irmã Ivone, do Dr. Bezerra, dos guias aqui presentes, de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso irmão altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor. Pedimos a devida permissão a Deus nosso Pai, para encerrarmos os estudos da tarde, noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.